Olá, o tema em foco hoje traz a historiadora Marta Falcão para falar um pouco sobre poder e estatal. Obrigado, Marta, por nos receber aqui. Então, Marta, você escreveu sobre Nordeste, Açúcar e Poder no primeiro livro. No segundo momento, escreveu também sobre o poder, sobre o poder estatal do governo de Ademílio Figueiredo. Como você define o poder estatal? O poder estatal, como é óbvio, né, o poder exercido pelo Estado. Esse Estado, a gente tem que ver de uma maneira quase dialética. É o Estado e a sociedade. Né? Que tipo de sociedade dá sustentação ou diverge e contesta esse Estado. No caso brasileiro, nós éramos uma colônia e a maneira como nós fomos colonizados surge a questão da terra, né? Dividindo os que vinham para trabalhar e os que vinham para explorar. E nós não tínhamos assim uma colônia de povoamento, nós tínhamos uma colônia de exploração. Quem define muito bem isso de uma maneira magistral é Caio Prado Júnior, na formação do Brasil contemporâneo. Ele mostra a diferença entre outras colônias da época. Por exemplo, os Estados Unidos eram uma colônia de povoamento, né? As pessoas estavam ali para fixar suas raízes. Já o português era uma colônia de aventura. Eles queriam enriquecer, tirar o que pudesse daqui para voltar. Então, tempos depois, para dar mais sustentação a esse poder, foi instalado uma produção muito lucrativa, que era justamente a escravidão. Então a gente vai ter uma sociedade quase que escalonada, não é? No topo estão aqueles que detêm o poder, que mandam nas câmaras municipais, são os homens bons da terra, não é? Eles vão mandar no governo geral, eles vão assessorar, eles vão ter terra, ter dinheiro para mandar os filhos estudar na Europa. Quando esses chegam, já vão ocupar também posição de destaque nesse Estado. Enquanto isso, a massa trabalhadora, os agregados, os homens pobres livres vão ser a sustentação da base do escalonamento, no sentido de fornecer a força de trabalho. Daí, dizemos que o Brasil nasceu no início da era capitalista, no início dos tempos modernos, mas já uma sociedade totalmente dividida, escalonada e com uma grande diferença social entre os que trabalhavam e os que mandavam, os que detinham o poder. Interessante, Marta, que no Nordeste, Açúcar e Poder, você volta a falar do seu... você fala, seu pai já tem falado em alguns artigos, volta a falar do seu pai como ele também era oposição à oligarquia, né? Porque é o primeiro prefeito a ser eleito da oposição, que não pertencia ao UDN, né? Qual a importância de Antônio Teixeira na história de Santa Rita? Meu pai teve a oportunidade de participar de muitos encontros da Aliança Liberal, inclusive de um grande encontro em Santa Rita, quando a caravana da Aliança Liberal é recebida pelos Veloso Borges, na grande casa do Engenho, que hoje é a Secretaria de Educação. Então ele tornou-se um apaixonado da Aliança Liberal. Casou-se muito cedo, mas antes de casar-se, ele foi empregado da fábrica de Rio Tinto, foi almoxarifado. Do almoxarifado de lá foi almoxarife. E lá ele participa com os operários de reuniões para fundar o primeiro sindicato dos operários peixes de Rio Tinto. Avisado por Joaquim Amargoso, que tornou-se um amigo dele a vida toda, nesse tempo era jovem, era um vigia da fábrica, que ele estava sendo procurado com os outros para serem mortos pelos lundres. Ele arriba, se esconde na praia, que foi onde ele nasceu. Então lá ele reforma a casa passa muito tempo fora da política. Entra na política, na redemocratização do país, ele entra na política. Se candidata a deputado estadual pelo Partido Comunista. Aí obtém, já influenciado por um amigo dele, Davi Falcão, que seria primo da sua segunda esposa, mas não na época. Aí ele só tem 72 votos. Depois ele ingressa na UDN e foi primeiro do PSD. Rompeu com Chianca por conta de uma surra que o vigia de Chianca deu num morador dele. Aí acompanha e faz campanha para Flávio Maroja, na eleição de 47, e fica na UDN até romper com a UDN no governo de João Crisóstomo. Aquele condenou como prefeito corrupto, aquele fez campanha na Câmara como vereador, e entra no PSB ao lado de Heraldo Gadelha. E é aí que ele se elege
pela primeira vez, elege em 69, tomando posse em 69, e em 58 tem a eleição, só em agosto de 58, só que a posse é em janeiro de 59. E governa de maneira diferente, foi muito perseguido. Santa Rita, na época, perdeu o Bahia, que era a maior fonte de renda, e perdeu o Lucena. Então, ele governou com muita perseguição, governo contra, mas foi o primeiro prefeito com o apoio dos operários, dos comerciantes, dos estudantes e, sobretudo, das donas de casa. Então, professora, de que forma Antônio Teixeira, como político, de que forma Davi Falcão, como líder, né, operário, influenciou nas decisões suas como advogada, como historiadora? Eu tive uma influência muito grande, tanto de meu pai como de Davi Falcão. Todos dois eram assim, apaixonados por livro. Meu pai conhecia tanto a literatura universal, como conhecia a mitologia grega, conhecia muita história e geografia, e era um apaixonado mesmo, por tudo quanto dizia da cultura popular. Então, essa influência foi muito positiva. Como também na vida do meu pai, ele teve uma pessoa que influenciou muito ele, sem ser Davi Falcão, que foi o professor Ferraz, para onde ele foi estudar, quando o padrinho dele, Monsenhor Melibeu, com quem ele vivia, onde ele tinha sido coroinha em Santa Rita, morreu. Era o padre de Santa Rita. Então, com a morte do Monsenhor Melibeu, ele foi estudar na casa do professor Ferraz, que foi quem despertou nele o amor pela leitura. Esse mesmo amor ele passou para todos os filhos. O meu irmão tornou-se poliglota, tornou-se um jornalista de renome no sul do país, José Nicodemos Pessoa de Carvalho. A minha irmã Vicentina é formada em História, mas ela herdou da mãe dela o dom de cordelista. Ela escreve cordéis, ela escreve poesias, poemas de grande valor. E ela é muito conhecida no meio evangélico pelo lado de evangelista, que ela é evangelizadora, mas sobretudo pelo lado de poeta que ela é. Maravilha, né? Então nós agradecemos. Eu trouxe até uma raridade, Nordeste Açúcar e Poder, para a senhora autografar para mim. Ele é de 90, Cielson, mas ele está, desde 92 que ele está esgotado, merecendo uma edição. Muito Imagina um livro desse tijolo, mesmo o centro desse livro, com o custo de agora para publicação. Então o símbolo que eu falei a você é esse, tá vendo? Sim. Todos os livros que foram publicados pelo governo federal e pelas universidades têm o selo da liberdade, 100 anos da República e 200 anos da Inconfidência Mineira e 200 anos da grande Revolução Francesa. Que bom. Então, é um maior prazer. Para nós, enquanto a senhora autografa, agradeço ao público de casa. Eu me esqueci de dizer, antes de encerrar minha despedida do público, eu gostaria de dizer que a minha profissão de professor, de educador, foi a profissão que me deu mais, não desvalorizando, a de advogado. Eu me senti muito feliz de fazer justiça, de ser um instrumento da justiça como advogada, de ser um instrumento da democracia, mas a minha profissão de professor, uma das coisas mais felizes da minha vida é que os meus alunos de ontem são meus colegas de hoje, com livros publicados, como é o caso, seu caso. Você tem livros publicados do seu mestrado, da sua especialização, de história local, de patrimônio, e tantos outros alunos meus que hoje são historiadores. Então, nada mais do que a minha profissão, em termos profissionais, me dá tanto prazer como ser professor. E sermos colegas. Exatamente. E nós temos o prazer de ter sido recebidos aqui em sua casa, gravar esse vídeo. A alegria é recíproca. Que bom. Então, se vocês gostaram, dá um joinha aí e até o próximo programa.